A ficha de atividades coletivas é um formulário para registro das ações realizadas pelas equipes conforme as necessidades do território e capacidade da equipe de estruturar as ações. Essas ações são divididas em dois grupos diferentes, diferenciados no formulário por cores. O primeiro, de cor mais escura, é relativo a ações estruturantes para o trabalho da equipe. O segundo, de cor mais clara, se refere às ações de saúde como atividades coletivas e atendimentos em grupo. Para cada atividade, deve ser utilizada uma ficha diferente. O cabeçalho do instrumento, assim como todas as fichas de coleta de dados, tem um primeiro bloco para identificação e controle da digitação. O campo digitado por se refere ao nome do profissional que digitou a ficha. Data é o dia em que a digitação foi realizada no sistema. Conferido deve ser preenchido com o nome do profissional que fez a supervisão da ficha digitada e o campo folha pode ser utilizado na organização do processo de trabalho do profissional que realizou o cadastro. O bloco a seguir busca identificar algumas informações em relação à atividade, identificando a data, a hora de início e de término da atividade. Quando a atividade for realizada no ambiente escolar ou de creche, deve-se identificar o número do INEP. É informado também o número de participantes previsto para esta atividade. O campo local da atividade é utilizado para informar o local onde a atividade foi realizada, visando auxiliar a equipe na organização interna das atividades realizadas. Neste bloco, também é preenchido o número do cartão SUS, juntamente com o CBO, o Cadastro Brasileiro de Ocupações, de cada profissional que participar da atividade. Abaixo deste bloco encontra-se a legenda que detalha a forma de preenchimento. Os campos representados com quadrado serão de múltipla escolha, e o círculo, que representa os campos em uma única opção de preenchimento. No bloco seguinte, deve ser assinalado o tipo da atividade, devendo-se marcar uma única opção correspondente ao tipo de atividade que está sendo registrada, podendo ser reunião da equipe, opção utilizada para indicar uma reunião da própria equipe, reunião com outras equipes de saúde, referente à reunião da equipe com outras equipes de saúde, inclusive com outras equipes de atenção básica. Reunião intersetorial, conselho local de saúde ou controle social. Indica a realização de reunião com agentes externos da comunidade ou outros órgãos do governo. Estas três primeiras opções são referidas às ações estruturantes para o trabalho da equipe. As três opções seguintes são ações de saúde, podendo ser atividade coletiva. Refere-se a uma ação de saúde realizada na coletividade. Essa opção não exige que os usuários da atividade sejam identificados. Atendimento em grupo. Indica um atendimento em grupo. Esta opção exige que os usuários que participaram da atividade sejam identificados. Avaliação ou procedimento coletivo. Referente a avaliações ou procedimentos realizados em um grupo, como avaliação antropométrica, teste de acuidade visual, etc. No caso da atividade coletiva ser uma ação estruturante, ou seja, uma das três primeiras opções do campo tipo de atividade, deve-se marcar a opção que corresponde à atividade no bloco de temas para a reunião, podendo ser mais de uma opção para a mesma atividade, dentre as seguintes. 1. Questões administrativas, funcionamento. Atividades que envolvam a discussão de assuntos administrativos e de funcionamento da unidade. Por exemplo, escala, rodízio nos setores, nível médio em unidades com mais de uma equipe, etc. 2. Processo de trabalho. Atividades que envolvam a organização do fluxo interno da unidade e seus setores de serviços no acolhimento aos usuários. 3. Diagnóstico do território, monitoramento do território. Atividades que envolvam os processos de territorialização e de análise e monitoramento das informações de saúde no território. 4. Planejamento, monitoramento das ações da equipe. Atividades que envolvam os momentos de planejamento de atividades na unidade e no território e também seu monitoramento. 5. Discussão de caso, projeto terapêutico singular. Atividade de análise entre os diversos membros da equipe sobre os casos específicos e/ou comuns do território, podendo ter desdobramento em projetos terapêuticos singulares. 6. Educação permanente. Atividades de estudo e qualificação dos profissionais da UBS de caráter permanente em serviço. 7. Outros. Atividade que não estejam contempladas na lista. Já quando o tipo de atividade corresponder a uma das três últimas opções, ou seja,
for relativa a uma ação de saúde, é necessário identificar o campo público-alvo e a prática ou tema para a saúde. O público-alvo indica qual é o tipo de público que será abordado na atividade. Deve-se marcar a opção correspondente, sendo que é possível marcar mais de uma opção. A opção comunidade em geral deve ser marcada quando não houver um público específico. O campo prática ou tema para a saúde indica qual é a prática ou tema para a saúde que se pretende abordar na atividade, sendo possível a escolha de múltiplas opções. O bloco fechamento da atividade deve ser utilizado para concluir a atividade, sendo necessário informar o número do cartão SUS do profissional responsável pela atividade, além do código CNES, da unidade e da equipe de saúde responsável pela atividade. Devem ser informados ainda o número de participantes que efetivamente compareceram à atividade programada. E o campo número de alterações deve ser preenchido com a quantidade total de avaliações alteradas, quando a atividade contemplar avaliações dos usuários. Por fim, o campo rubrica e carimbo do profissional deve ser preenchido pelo profissional responsável. Para as atividades que demandem a identificação dos usuários, no verso da ficha de atividades coletivas, deve ser coletado o número do cartão SUS e a data de nascimento do usuário participante da atividade. Para os usuários onde foi identificada alguma alteração durante a avaliação de saúde, deve-se marcar o campo Avaliação Alterada. O campo Peso e Altura é obrigatório apenas para as atividades de avaliação antropométrica. Por último, deve ser coletada a assinatura do usuário participante.